Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live para conversar sobre o nosso livro Sem Medo do Batom Vermelho. Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. Olha a minha convidada chegando, Cláudia Tavares. Nós vamos conversar sobre a influência da religião nas relações entre as mulheres. Com esse bate-papo, você não pode perder. Já pega aqui o aviãozinho que tá logo aqui embaixo, compartilha aí com as pessoas Olá, que você olá, ama. olá, 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 deu certo! estamos. Deu certo. Você viu? Tudo bem? Tudo bom? Tudo Eu tô aqui jóia! num tablet, né? Às Olha aí! voltas com os problemas nos meus dispositivos, né? Uhum. Como eu estive recebendo pessoas hoje aqui em casa para trabalhar, o Yuri da informática estava aqui tentando me ajudar. Uhum. Então, eu tive que colocar a máscara, por isso que vocês estão me vendo inicialmente de máscara, mas Sim. pode deixar que eu vou me preparar melhor ainda agora. Você está me Isso aí. escutando direitinho, Tô Rosângela? te escutando direitinho. Só o seu rosto que tá cortando um pouquinho. Acho que é melhor você dar uma É, porque medida. eu achei que a gente ia conseguir conversar num note, mas não Aham. é o caso, né? É, não, Não é o caso. não é o caso. Então, deixa Mas eu que ótimo que deu botar o certo. batom, é Isso, isso? é isso aí. Super presente de uma amiga que talvez entre aqui, né? Maravilha. Me deu de aniversário. Cláudia, vou te dar um Linda. batom bem vermelho de presente. É isso aí, Cláudia. Fez jus aí ao nosso livro, né? Ela também usa batom vermelho? Ah, usa! Ih, Então, pronto. Então, fizemos a usa nossa batom parte. vermelho, tá esperando essa live, vai chegar a hora que conseguir, tá doida para comprar o livro, para ler o livro e para participar do nosso projeto, Rosângela, Que né? fantástico, maravilhoso. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Michele, Ângela, Rosa, da Costa, Tana, acho que é isso, Tana, não sei se eu falei o seu nome certo. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Tem um aviãozinho aqui embaixo, então vocês podem compartilhar essa live aí com outras pessoas, para que a gente consiga aí atingir mais e mais mulheres, né, Cláudia? E levar essa nossa Isso. Eu tenho a mensagem. impressão que a Sol está dizendo que ela está sem batom. Não tem problema, Sol. Depois você compra. Isso, Se você quiser, é claro, né? sim. Cláudia, fala um pouquinho de você, para que a turma saiba, né, com que você trabalha, o que você faz, sobre a sua experiência aqui com o nosso livro também. Tá, tá. Bom, eu sou Cláudia, né? Tavares de Oliveira. Às vezes eu assino Cláudia TO. Quando eu estou falando com pessoas de vários estados, eu boto Cláudia TORJ, Uhum. né? Mas hoje eu estava pensando, será que é Cláudia TO do Batom Vermelho, Ah, Cláudia TO de Madureira, ah, enfim, tá? Mas é isso. Bom, a minha primeira formação é de professora, né? Eu sou professora, professora de psicologia, depois fiz o bacharel, pesquisadora, depois fiz a formação de psicólogo, né? Então, é. nesse primeiro momento, eu fiz 3 graduações iniciais, né? Que é o Uhum. de professora, bacharel e formação, e depois continuei estudando psicopedagogia, terapia de família, de grupo, de casais, e também ultimamente tenho lido bastante, conversado bastante com coaches,
né? E Uhum. trabalho com psicanálise, sou, vamos dizer assim, psicanalista em formação permanente, né? Porque a formação do psicanalista só começa, não termina, né? Exato. A gente tem bastante coisa para ler, bastante coisa para estudar. Eu não tenho muita pressa com relação ao ritmo do estudo, porque, né, tenho uma fé, tenho uma crença numa vida que não vai terminar. Então, Uhum. eu vou ter muito tempo para ler todos os livros que eu quero ler, né? Sempre a partir de um primeiro livro, que é o livro dos livros, a minha Uhum. primeira leitura de cada dia. Depois dessa primeira leitura, aí a gente segue com outras, e o Sem Medo do Batom Vermelho tá assim, nessa lista, né? Para gente fazer as leituras, né? Com certeza, com certeza. E falando aí do livro que você lê todos os dias, acredito que tem a ver com a sua crença, né? E acho que teve aí também uma influência na escolha do seu capítulo, né? Quando você me convidou, Rosângela, para participar da escrita do livro, eu vi todos os capítulos, né, e gostei muito da sugestão de trabalhar o assunto da religião, né, e da influência da religião no relacionamento das mulheres, né? Eu fiquei pensando, gente, como será que a minha religião, inicialmente, e todas as outras Sim, religiões, mas são muitas, né, verdade. pode realmente contribuir para um mundo melhor, né? Uhum. Para essa coisa que a gente conversa no grupo que você coordena, né? De a gente dar ênfase naquilo que é positivo, a gente olhar para cima, a gente olhar para a luz, apesar de todas as adversidades, né? Uhum. Então, eu fiquei com essa pergunta, né? E aceitei o desafio de escrever, né? Esse é o primeiro escrito que eu publico, né? Então, assim, a influência da religião no relacionamento entre as mulheres. Então, assim, nesse momento, eu segui uma linha bem do positivo, né? De tentar identificar, perceber como que as religiões, né, podem contribuir positivamente para o relacionamento sinérgico, interativo entre as mulheres. Isso Sim, sim, para começar, né? Porque, enfim, existem coisas que dão certo, sim. existem coisas que dão errado, existem vivências religiosas saudáveis e vivências religiosas não saudáveis, né? Mas isso aí fica um pouquinho para depois, né? É. Ainda não cheguei nessa pesquisa, não. Por enquanto, estou só estudando, né? Escutando, entrevistando, o que dá certo, Sim. tá? Você fez uma pesquisa, né, aí para discorrer o seu capítulo, né? E o que você identificou nessa pesquisa que você acredita que a gente pode trocar aqui esses insights da influência da religião no relacionamento entre as mulheres? Eu acho que as religiões, elas trazem princípios positivos, né? Uhum, Eu ainda não encontrei nenhuma religião, mas pode ser que eu encontre na pesquisa, né? Que pregue o desamor, uhum, que pregue a maldade, né? Que pregue a rivalidade, a competição. Ao contrário, né? As sim, religiões, as que são de matriz judaica cristãs, que são as que eu conheço mais, falam do amor, a energia sim, mais poderosa do mundo, né? Aquela que tem realmente poder para curar, para salvar, para libertar.
né? E dentro dessa perspectiva do amor, aí a gente tem desconstrução de rivalidade, né? Sim. Que é um escrito, né? Uma proposta da Neia, me parece, que ela escreveu, né? Deixa eu pegar aqui para eu não cometer aqueles meus equívocos que eu cometo por pressa, né? Acabo falando o nome da pessoa errada, mas o nome errado. A Neia fala aqui num capítulo, né, que está chegando junto com a gente nessa proposta que a gente quer fazer do projeto, e também a Selma, né, a Neia e a Selma, que também estão chegando junto comigo, né, nessa questão. A Selma Alves, a sororidade e empatia, conectando mulheres, né? E a Neia Martins, rivalidade feminina no trabalho. Sim. Então, hoje de manhã, né, nós fizemos uma reunião, eu, Neia e Selma, e a gente conversou exatamente sobre isso. Quer dizer, vamos procurar, junto com você e com as outras meninas que quiserem, né, coordenar essa leitura para justamente, na prática, a gente desenvolver a sororidade, né, esses laços de cooperação e desconstruir as rivalidades. Quer dizer, não estamos competindo, não estamos querendo competir, ao contrário, a gente está querendo realmente se dar as mãos, né, para que a gente possa movimentar essa leitura, que é uma leitura bem importante, uma leitura bem importante. E aí já fica o convite, né, também para quem quiser participar desse grupo, né? Sim, 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 né? Esse projeto, eu chamo esse projeto de rodas de leitura, né? E faço esse projeto aqui no Rio de Janeiro, no consultório, né, de Madureira e da Tijuca, que são os consultórios que eu estou, né, fazendo aí talvez uma extensão para a Barra da Tijuca, mas ainda não está pronto o consultório. Quando tiver, eu aviso. Então, assim, faço essas leituras na casa de pessoas, faço nos consultórios, e agora, com essa grande novidade da pandemia, passei a fazer as rodas online, né? Porque foi o jeito que eu encontrei de conectar pessoas que dentro do Rio de Janeiro estavam em bairros bem distintos, né? Nós temos uma roda, né? Uma pessoa Recreio, a outra Barra, a outra Botafogo, a outra Santa Teresa, eu em Madureira. Então, como é que a gente vai fazer no momento do isolamento, que foi o primeiro momento aqui no Rio, e agora no momento do distanciamento, né? Tem pessoas do grupo, tem mulheres do grupo que passaram dos 80. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, de evitar, né, expor essas pessoas, né? Quer dizer, passaram de 80, passaram de 60, né? Eu, na verdade, sou o brotinho do grupo. O brotinho do grupo, que maravilha! E aí, assim, já fazemos essa roda há bastante tempo, a gente começou em 2008 esse trabalho, né? De um livro por sugestão de uma amiga, que é uma das minhas professoras, né? Reverenda Arlinda Pereira, mais de 80 anos. E aí eu dei esse nome, conversei com elas sobre o projeto e a gente começou. E agora a proposta é fazer com o nosso livro, Sem Medo, né, do Batom Vermelho. Neia está chegando, e Selma também, né? E você, Rosângela, claro, né? Sim, que é eu vi que você colocou no grupo a sugestão, com certeza vamos participar, sem dúvida. E Cláudia, me conta, até que ponto você acredita que a religiosidade ela influencia no nosso comportamento?
Olha, Rosângela, eu realmente acredito de uma influência, numa influência muito grande, né? Uhum, Tanto da religião, conforme eu estava falando, vivida de uma forma saudável, né? sim, A religião que respeita, a religião que ama, a religião que acolhe, a religião que aceita a diferença, né? Aceita a diferença, como uma outra mestra de 80 e tantos anos, também religiosa, uma mulher bem religiosa, a Glael Luz Borges fala, né, que é preciso, né, ter uma unidade na hum, diversidade, né? Então, assim, você acredita em X, eu acredito em X, né? Nós estamos, aliás, 3 e 4 mulheres, né? Você, Neia, Selma e Cláudia, cada uma numa posição religiosa diferente. sim, Eu acredito numa coisa, você acredita noutra, né? Neia acredita noutra e Selma acredita noutra, sim. né? Então somos Uhum, assim um quadrilátero de mulheres, né? Com sim. posições religiosas distintas. Uhum, Mas isso eu sinto que em nada vai atrapalhar o nosso trabalho. Por sim. quê? Porque a gente busca uma vivência saudável, né? Aquela na concepção de que eu não creio em nada, ou sou agnóstica, creio, mas não tenho muita certeza, Uhum, sabe? As pessoas que são colocadas, né? Não tenho muita certeza quem é, né? E, assim, a fé judaica cristã, né? Católica, né? A fé protestante, a fé evangélica, a fé espírita e espiritualista, tá? Então, assim, o importante mesmo é o carinho, é o amor, é o respeito, é a alegria, né? De você poder falar do que você acredita, mas também você poder ouvir algumas coisas, né? sim. Então, assim, eu agradeço a uma teóloga missionária, né, Marilia Schuller, que fez uma observação em relação ao que eu estava escrevendo e disse para mim, Cláudia, eu acho que você deveria pensar, né, sobre a inclusão das religiões de matriz africana. Você Sim. está falando de catolicismo, você está falando de protestantismo, você está falando de religião evangélica, pentecostal, neopentecostal, mas você inicialmente não começou um trabalho com as religiões de matriz africana. Sim. Então, eu quero sugerir a você, né? Ela não me deu uma ordem, né? Que você pense na inclusão de candomblé, na Sim. inclusão de, né? Ela citou, ela entende mais, né? É uma teóloga, né? E trabalha, ou pelo menos trabalhava, numa ONG bem importante que se chama Comunhão e Serviço, entende? Que Uhum, é a palavra koinonia, palavra sim. grega, koinonia, significa isso, comunhão e serviço. Então, pensa um pouco, né? E aí eu saí procurando as indicações, entendeu, Rosângela? Exatamente. Conversei com as Eu achei amigas. muito interessante a construção do seu capítulo, justamente pela pesquisa que você desenvolveu no decorrer. Então, eu achei muito interessante, porque eu acho muito válido. Porque se a gente sempre concorda, ou sempre nós estamos com pessoas que concordam com a gente, a nossa chance de expansão é muito pequena, porque ué, se todo mundo concorda comigo, tá tudo bem. E aí você foi buscar algumas religiões aí dentro dessa construção, está buscando mais, porque eu acredito que você não vai parar só no nosso livro. Não, E exato. não.
Não pretendo parar. Agora eu gostei da Gostou? brincadeira. Gostei, Exatamente. gostei. Esse livro, eu digo isso nesse capítulo. Esse capítulo é um capítulo que eu falo de algumas mulheres, mas eu também falo bastante da minha história, né? E Uhum. foi escrito num momento que eu estava completando meio século, te falei isso, né? E saindo, tá, de um processo de adoecimento, né? Então, eu até digo assim, gente, não é o meu melhor texto, tá? Outros textos melhores virão. Mas foi tão legal, foi tão importante poder contar com a ajuda da teóloga Regina Scovino, que veio aqui fazer uma crítica e editar, tá? Foi a Uhum. minha editora, ou Sim. talvez o preposto, né? O proposto, nem sei direito, tá? Me perdoem aí os editores que estão presentes, mas enfim, deu uma lida, né, e fez uma crítica à luz do pensamento teológico. E a ajuda da jornalista Carla Tavares, né, que é da família Tavares, né? Uhum. A família Tavares é uma família grande, Sim. então, também esteve, também criticou o texto, e eu cito o nome delas no capítulo. O capítulo, apesar de estar convalescendo de uma doença, Sim. né? Fiz uma prática de sentar no computador pelo menos 1 ou 2 horas, vários dias, e escrevi o capítulo, mas precisei da presença delas para dar uma analisada e tal. Uhum. E agradeço, né? Fizemos um trio, tiramos fotografia e tal, e elas estão convidadas aqui para essa live. Não sei se elas estão presentes, porque, enfim, todo mundo tem os seus compromissos, né? Sim, mas vai ficar gravado aqui. Depois também nós vamos subir para o nosso canal do YouTube. Então, teremos um link também, e aí você pode compartilhar com elas, caso elas não tenham conseguindo acompanhar aqui. Tem uma pergunta aqui, Cláudia, que é da Ah, Tana Maia. Acho que é esse o nome dela. Como ocorre a sororidade em relação aos relacionamentos afetivos? Posta a grande concorrência para a formação dos pares. sim, então, eu tenho a impressão, Rosângela, que o título desse livro, né, e esse aqui é um presente da minha amiga Rosemarie Pfaffenzeller, Uhum. o Sem Medo do Batom Vermelho é justamente isso, né? Quer dizer, não tenha medo desse batom, de passar o batom e ficar, né, uma pessoa visualmente, uma mulher, né, que quando chega, todo mundo já olha, né, aquele Sim. batom vermelho. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu usei um batom vermelho desse e um vestido vermelho, né? E quando eu estava andando na rua, eu escutei um homem dizer: se fosse minha mulher, não estava com esse batom e nem com esse vestido. Entende? Não Uhum. estava aparecendo nada, mas o vermelho e o batom vermelho, ele assustou. Então, eu Sim. acho que a proposta, a ideia é essa. Gente, a gente não precisa ter medo de usar o batom vermelho, e a outra mulher, o outro homem, não precisa ter medo do batom da outra. Porque, né, quando uma mulher está se colocando, ela não precisa rivalizar com a outra, ela não precisa competir. Existe espaço para todas as pessoas no mundo, porque se não fosse assim, o Criador do universo não permitiria os nascimentos, porque a Terra não ia aguentar tanta gente, né? Então, o Sol, ele nasce para todos, né? Uhum. Se o teu momento não chegou agora, vai chegar. Então, o desenvolvimento da sororidade, da cooperação entre as mulheres e também entre os homens, depende um pouco dessa consciência,
né, de que nós temos um Criador, né, dessa crença, né, ou então, se você não tem crença no Criador e não tem religião, a crença na teoria científica da evolução. Sim. Se você não é criacionista, não acha que um ser superior deu uma ordem através da palavra e criou todas as coisas, então você acredita, fé, nas teses científicas. E as teses científicas falam de uma evolução, né, onde existe uma natureza com uma inteligência suprema que dá oportunidade a todos. O ar está aí para todos, a água está aí para todos, a natureza é generosa. Então, assim, o desenvolvimento da sororidade é um pouco a partir dessas concepções que fazem com que você convide as pessoas para caminhar ao seu lado. Nem na sua frente, nem atrás de você, né? Mas caminhar ao lado, caminhar no sentido da cooperação. Né? A cooperação. Então, se a gente tomar um pouquinho da iniciativa, né? E a gente convidar as pessoas, claro que tem gente que não vai aceitar o convite, mas tem muita gente que vai. E aí é assim que a gente vai construindo os laços de cooperação, né? Que na sociologia, Dirk fala bastante. Cláudia, acho que o seu áudio travou um pouquinho. Porque chegou uma ligação aqui de uma pessoa que está me ligando, aí entrei de novo. Entrei de novo. Então tá, deixa eu avisar que a pessoa esqueceu que eu estou aqui com vocês. Entende? Então eu acho que é isso, né? O desenvolvimento desses laços de sororidade partem, né, de alguns princípios da educação, né? Uma educação que conceba a possibilidade da fé, da religião, né? Não uma educação religiosa dogmática, doutrinadora, mas sim conscientizadora de alguns conceitos universais, né? Como esse conceito da cooperação. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um... Né? Diga. Sim, eu falo um pouco no meu capítulo sobre isso, sobre essa construção, inclusive porque, historicamente, nós fomos ensinadas a ser rivais. Eu menciono alguns filmes infantis que hoje mudou esse formato. A gente percebe que não é mais assim. Hoje você vê que as princesas não tem mais aquela coisa da princesinha sensível que precisa encontrar um príncipe para se validar dentro disso. Então, a gente percebe que as princesas elas estão tomando à frente do negócio, né? Outro dia, não sei se vocês já viram esse vídeo, eu tô botando aqui um headphone. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, direitinho? Ok. Outro dia eu assisti um videozinho de uma garotinha, né, que ela dizia, mas eu não preciso do menino. Não, mas eu posso fazer sozinha. Não, mas eu não vou não. Entendeu? Sim. Assim, né, alguma coisa em torno disso. Agora eu não vou falar os detalhes, mas se procurar no nosso Google, né, no Google, você vai achar uma garotinha pequenininha que diziam para ela que ela tinha que crescer para encontrar um príncipe encantado, né? Crescer para casar, crescer para ter um marido. E ela dizia, mas eu não preciso de marido. Eu estou bem assim. Não, eu posso fazer sozinha. Entende? Então, assim, mulher completa, só se for casada, tiver algum homem do lado, homem completo, só se tiver uma mulher do lado.
não é bem assim. A gente pode ser completo, né, na comunhão com outras coisas. Aí entra a religião, Sim. né? Algumas religiões falam disso, né? Santo Agostinho fala disso. Nós não vamos encontrar sossego, nossa alma não vai encontrar paz, né? Ele escreve em Confissões, né? Que ele fala de como ele era e de como que ele ficou depois de ter experiência com Deus. Não vamos encontrar sossego até que retornemos de onde viemos. Entende? Então, quando a gente retorna para essa força criadora maior, a comunhão plena com ela, a gente se sente completo. Sim. Né? Existe também, né, a questão do sentimento oceânico, né, que fala na psicanálise. Por que a experiência religiosa? Por que isso? Porque é uma das formas de lidar com o desamparo, né, com essa sensação tão estrutural de cada um de nós quando a gente nasce. Praticamente todos os animais, quando eles nascem, eles têm possibilidade de sobreviverem sozinhos, mas o ser humano não. O ser humano nasce completamente dependente de mãe e de pai. A gente precisa. Então, quando sai da barriga da mamãe, sentiu um grande desamparo, né? Sim. Já entrou naquele lugar com uma luz enorme, tomou uma palmada, né? Sim. Tem que chorar. Sabe? O que é isso aqui? Eu estava na barriga, estava tudo legal. Agora, né, eu passei aqui por esse canal tão estreito e vocês me recebem desse jeito, já me dá logo uma palmada? Sim. Como é que eu vou me haver com isso? E uma das possibilidades é a religião, não é a única, né? Talvez não seja melhor se for vivida de uma forma doentia, mas é uma possibilidade. Sim. E, Cláudia, existem algumas religiões que ainda o casamento é algo ali exigido, né? Você acha que isso meio que acaba forçando a mulher, nesse caso, já que estamos falando de mulheres, né? Mas aí a gente pode falar do ser humano como um todo, a meio que seguir essa regra exatamente porque você precisa fazer isso para fazer parte de uma determinada tribo, entende? Para eu estar inserido no meio disso. Você acha que isso ainda tem um impacto muito forte na vida das pessoas e nas ações que elas tomam, ou hoje em dia não mais? Olha, eu acho que hoje em dia já mudou muita coisa, né? Mas realmente existe, né, por parte de algumas religiões, de alguns sistemas de crença, né? Essa questão relacionada ao casamento, né? Porque o casamento é uma instituição, né, dentro na qual, né, o ser humano pode viver a sua genitalidade, sexualidade, sexo, né? Então, existem religiões que colocam isso de uma maneira bastante enfática, né? Da necessidade dessa intimidade sexual, corporal, de prazer entre homem e mulher, né? E até mesmo entre pessoas do mesmo sexo, né? Já temos uma abertura nesse sentido, né? Alguns teólogos, alguns religiosos discutindo essa questão da heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade, né? E falando, né, sobre essa possibilidade. Mas interessante, assim, apesar de eu já ter lido alguns documentos de algumas religiões, de algumas comunidades de fé, né, que fazem essa permissão, tá? Nesses documentos havia, né, a colocação da intimidade do prazer sexual
no relacionamento sério do casamento, Sim. né? Quer dizer, um encontro amoroso, íntimo, sexual de prazer a partir de um relacionamento sério. E o relacionamento sério seria o casamento. Né? Então, tem uma grande discussão aí, né? Alguns teólogos, pastores, reverendos, reverendas, pastoras, teólogas, falando, né, que não é isso, né? Que não é bem assim. Não é apenas na situação de casamento que você pode ter o encontro amoroso, o encontro sexual, mas que o que se está dizendo é de um carinho, de um amor, de um laço afetivo. Desde que haja esse laço afetivo, então o sexo, o prazer, a sexualidade, a intimidade estão permitidos, permitidas, né? Mas isso é, assim, não é unânime, né? Não é unânime. A maioria dos sistemas de crença colocam realmente que o Criador, né, Deus, fica mais feliz se você puder viver isso dentro do casamento. Então, as pessoas, algumas pessoas, se conduzem nesse caminho para poder viver essa experiência de prazer. Né? Isso é um aspecto. O outro aspecto é difícil você ser um homem, uma mulher, sozinho, sozinha. Né? Quando a gente fica sabendo de um homem sozinho, que viveu a vida toda sozinho, né? Aí as pessoas, mas não disseram para você que ele era meio assim, meio assim, meio assim? Não, não me disseram que ele era meio assim, meio assim, meio assim. O que me disseram é que ele gostava muito de livros, entendeu? Que ele é um professor de história, que ele é um homem absolutamente resolvido, né? Várias mulheres querendo ficar com ele e ele querendo ficar sozinho na chácara dele, regando as samambaias, lendo os livros de história e apresentando os programas de rádio que ele apresentava com aquela voz maravilhosa na madrugada e que deixavam as mulheres inebriadas, embevecidas com a voz, com a... Entende? Quer dizer, estou falando de uma pessoa especificamente, aonde outro dia eu escutei essa observação. Eu nunca tinha pensado nessa pessoa como alguém que tivesse ali qualquer questão. Não, simplesmente é uma pessoa que gosta, que consegue ser only, que gosta de estar com ela própria. E da mesma forma, mulheres. Existem mulheres que elas querem ficar sozinhas, ou com encontros sexuais ou não. Né? Mulheres religiosas, né? Querem. Né? Elas se completam, elas se bastam, né? A vida religiosa delas basta, a relação com o sagrado, com o divino, basta. Ela está feliz ali, ela está bem. Né? Quantas mulheres, quantas religiosas, Madre Teresa, né? Irmã Dulce, que eu tenho uma amiga que trabalhou com a irmã Dulce, né? E pôde ali aprender com ela, né? Aquela paixão pelas almas e paixão pela ajuda às pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem algumas pessoas que conseguem essa caminhada, né? Ela e Deus, e a família, a sociedade e tal, e tem pessoas que não, que elas seguem um caminho de casamento relativamente forçado, e depois tem que se haver com isso. Né? Sim. Porque a Ida, inclusive, ela está falando aqui que a influência muito forte e às vezes geradora de males, que ela atendeu anos uma senhora e seus 2 filhos vítima de violência doméstica. O casamento era mantido pelo medo de exclusão da igreja.
Então, Sim, aí a gente sim, é está aquilo. falando de uma situação disfuncional, né, Cláudia? Onde a Isso. pessoa fica presa dentro de um sofrimento por conta dessa religião, ou será que vão me criticar por conta disso? E eu até falo um pouco sobre isso, da importância da gente construir independência e autonomia. Porque quando duas coisas, você consegue seguir o seu caminho, independente de qual seja. Se você vai observar, olha, isso aqui me faz feliz, essa é a minha escolha e eu consigo bancar essa minha escolha. Como você deu exemplo agora há pouco da mulher que ela não quer casar. Muitas vezes ela tem sim a religião dela, mas ela não quer se casar, ela se basta, ela vive a vida sozinha e tá tudo certo. É. E até outro dia eu estava conversando com uma pessoa, está até aqui essa pessoa, dizendo das pessoas que não tem desejo sexual. Não tem desejo sexual, né? Uhum. São assexuadas. Não tem desejo, quer dizer, ela vivencia a sexualidade, né, que é a nossa forma de relação com o prazer, né, com outras atividades que não é sexo, não é o exercício da genitalidade, Sim, outras coisas, criação artística, esporte, né, trabalho, religião, sim. né? O impulso sexual de libido, ele é sublimado, ele é transformado em outra coisa e a pessoa fica bem, a pessoa vive bem, né? É a E isso é muito individualidade de difícil. cada um, né? Isso. E é difícil as pessoas entenderem isso, e às vezes, até mesmo essas pessoas que não têm muita vontade de viverem intimidades sexuais, elas se conduzem para o casamento que tem que casar, tem que ter um homem, tem que constituir família, tem que. Né? São tantas obrigatoriedades que a colega estava aí falando, que são vivências religiosas não saudáveis. Exato. E isso acontece em várias religiões, não acontece apenas nas religiões judaica-cristãs. Pode acontecer, acontece em outras religiões também, né? Sim. Onde você tem ali uma relação de vida, né? E de casal, e de família, e de sociedade, uma relação doentia, né? Aonde a pessoa dentro de casa, ela é uma coisa, né? E na sua comunidade de fé, igreja, sinagoga, centro, né? Ela é Exato. bem diferente. Ela é bem diferente. Nesses locais, né? Ela é uma santa, um santo, né? Mas Uhum. chega dentro de casa e pratica uma coisa comuníssima, né? Que agora explodiu, né? Que é a violência doméstica. Exatamente. Violência doméstica, violência verbal. Você dizer qualquer coisa sem carinho, sem amor, sem respeito, isso é violência verbal, Com gente. certeza. Isso está fora dos códigos religiosos. Não tem religião nenhuma que aprove isso, pelo menos que eu conheça, tá? Bom, violência verbal, violência psicológica, humilhação, crítica, calúnias, injúrias, difamações, pegar uma característica negativa de alguém, espalhar para todo mundo, ou seja, injuriar a pessoa, né? Não está em código religioso nenhum. Violência física, bater, dar soco, quebrar braço, dar tiro, violência, não está em código religioso nenhum. Pelo contrário,
Sim. Tem um código religioso, né, de uma religião que vocês talvez vão identificar, que Deus diz no texto sagrado, né, que as mulheres, elas devem ser submissas ao marido, né? Então, a mulher submissa ao homem. Que submissão que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que ela aceite a proteção que ele vai dar. A proteção, a sustentação que ele vai dar. Porque biologicamente, fisicamente, né, a mulher, ela não tem a força física de um homem. Homem, O sim. homem tem mais força física do que ela, né? E aí, o que esse código religioso completa e diz? Olha, vocês homens devem amar as esposas, tá? E se preciso, vocês façam o que eu fiz pela minha noiva, que é a minha igreja. Morram por ela. Entende? Então, o Criador, nesse código religioso, né, ele disse: mulheres, aceitem a proteção dos homens. Sejam submissas. Aceite, aceite. Agora, o amor que eu quero de vocês é um amor submisso, tá? Agora, homens, morram pela mulher de vocês, se for preciso, tá? Gostem dela, cuidem dela, da mulher que está do seu lado. Se preciso for, dê a vida por ela, tá? Então, um amor sacrificial, que foi o amor do Criador, dentro de um certo código religioso, para salvar todos. Ele amou tanto todos que ele morreu pelas pessoas. Aí o que as pessoas entenderam patologicamente, o Rosângela, deste código, né? Que a mulher tinha que ficar atrás e, de preferência, embaixo. Sim. Não foi isso. Ela não saiu do osso do pé para o homem pisar na cabeça dela. E não saiu do osso do crânio para ficar acima dele. Ela saiu do osso da costela para ficar do lado dele. Entende? Maravilhoso. Do lado dele. Porque o Criador olhou assim e falou assim: gente, eu criei esse menino. Esse menino não vai dar conta do recado, gente. Ele não vai conseguir, gente. Porque todos os outros animais, eles têm uma fêmea para, né, ficar do lado dele, copular, aquecer, ajudar. E os dois juntos formam um, né? E sim, vão multiplicar. Exato. Mas o menino que eu criei, ele não vai conseguir fazer isso. Então, tenho que tomar uma providência. Vou preparar uma companhia para ele, porque sozinho ele não vai dar conta, né? Aí tirou da costela do lado dele e falou: vou criar essa aqui, que ela vai andar do teu lado. Ela não vai andar na frente e não é para ela andar atrás. Ela vai andar do lado. E outra coisa, meninos, vocês, quando encontrarem essa companhia, vocês vão ser um com ela, tá? Vocês, meninos, não existem sem a menina que está do lado de vocês. Para o Criador, nesse código religioso, os dois são um, né? E os meninos? Meninos, vocês não são, tá? Presidente da República sem a menina que eu botei do seu lado. Não são governadores sem a menina. Não são prefeitos sem a menina. Não são rabinos sem a menina. Não são pastores sem a menina. Vocês não são nada sem a menina.
Porque se eu tivesse deixado vocês sozinhos, Rosângela, eu acho que o mundo já tinha acabado há muito tempo. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. O mundo está aí e as crianças estão vivas por causa da nossa pequena contribuição ao lado dos meninos. Isso mesmo. Gente, a gente tem 7 minutos, Cláudia, para o Instagram derrubar aqui a nossa live. Tá. Dá 1 hora e derruba, tá? Ó, a Tânia, ela tá falando aqui, então Deus ficaria triste se o casal não casar e ter vida sexual? Deus ficaria triste. Em alguns. Oi? Deus ficaria triste se você for infeliz, se você não for uma pessoa feliz, se você não viver a sua individualidade, a sua essência, o seu propósito. Sim. Sim, em alguns códigos religiosos, alguns teólogas, sim, pastoras, rabinos, rabinas, tá? Dizem que sim, que Deus fica triste. Agora, existe um grupo, né, que diz que o que vai deixar Deus triste é, a meu ver, o erro maior, o desamor. O desamor. O desamor gera muita infelicidade no coração de Deus, né? No coração do Criador, segundo alguns códigos religiosos, porque o mais importante de tudo é o amor, né? O amor está no ar. Sempre esteve, sempre estará, tá? Então, assim, eu quero falar desse projeto, que são as rodas de leitura, que eu estou convidando você, Rosângela, para participar, junto comigo e com a Neia, sobre o Sem Medo do Batom Vermelho. Selma, Neia, Cláudia, Rosângela, quem mais quiser. E para me encontrar, gente, Instagram, @Cláudia Tavares Oliveira, Facebook, Cláudia Tavares de Oliveira. Tá? Me adiciona aí nas redes, fala comigo se você quer participar da leitura. Isso mesmo. No Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior, tá? Vamos mandar o livro, né? Esse livro, ele vai, Rosângela, de presente para minha mana, que está em Israel. Israel, sim. Vou mandar para ela, né? Que você sabe que eu sempre mando as tuas coisas para ela, porque realmente eu acho você uma mulher iluminada. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. Gratidão, com certeza é um projeto lindo. Super. E, assim, rapidinho, o que as pessoas vão encontrar no seu capítulo assim que elas adquirirem o nosso livro? A experiência de algumas mulheres, poucas, na construção dessa questão religiosa e cooperativa entre uma mulher e outra, né? E os próximos escritos, eu espero conseguir expandir para várias religiões, várias entrevistas, várias mulheres e, quem sabe, também vários homens também, né? Tentando inicialmente identificar o positivo, mas depois a gente vai encarar o negativo também, que é para ver se resolve algumas coisinhas aí que precisam ser resolvidas. Que Deus nos ajude. Exatamente. Eu partilho dessa ideia. Eu acredito que quando nós conhecemos as nossas forças pessoais, quando a gente olha para dentro, a gente se fortalece para acertar aí o que não está tão positivo, né? As coisas que nós precisamos alinhar, está tudo bem, porque todo mundo precisa fazer isso a todo tempo. Por aí. Essa é a boa notícia. Olha, esses são os meus livros que estão comigo, né? Isso. A primeira leitura do dia e depois as demais leituras. Claro, o livro dos livros, né? O livro dos livros. Realmente, cultura, instrução, sabedoria, nem sei dizer quanta coisa tem nesse livro. Esse livro é mágico.
É isso aí. Gente, Tá? gratidão por vocês terem entrado. Obrigada! Gratidão, Cláudia, pela sua disponibilidade. Quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato aí com a Cláudia. Tem aqui a página dela, né? Que é Cláudia Tavares. E, gente, dia 20 do 7... De Oliveira. De Oliveira. Dia 20 do 7, às 20 horas, Heloísa Guedes aqui comigo, falando sobre reinvente-se, tire a calcinha furada e coloque um batom vermelho. Ótimo! Um beijo enorme no coração. Ó, live boa para os meninos, para eles tirarem a cueca furada também. Exato. Aliás, o Sem Medo é um livro para os meninos lerem, tá? Com Meninos, certeza. Leiam o Sem Medo. É isso Beijo. mesmo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Rosângela. Beijo. Obrigada a você. Beijo.